Hoje é dia 18 de agosto do ano 2015. É uma quarta-feira. São 21h02. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós sempre nos propomos em nossas jornadas caminhar em direção a respostas sobre religião, ciência médica, cura mental e cura espiritual. Todos perguntam, né? Você é um médico e vem falar sobre religião? Sobre cura espiritual? Então entendam. Na verdade é o seguinte. Eu me formei numa das melhores faculdades de medicina da América do Sul, na gloriosa Escola Paulista de Medicina. Mas a medicina é uma ciência médica. Toda ciência, ela se baseia apenas nas verdades dos nossos informantes físicos, materiais. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Que são os informantes materiais. Toda a ciência, toda a construção científica é baseada nas informações desses sensores. Então toda a ciência é materialista. Entenderam? Eu costumo dizer em tom de descontração. Até a teologia, que é uma ciência, é materialista. Mas vejam bem. Eu toco 3 clínicas de dor. Dor do sistema músculo-esquelético, dor de cabeça, dor de coluna, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos quadris, dor nos joelhos, enfim. É uma sucessão de dores, né? Nós marcamos de hora em hora, consulta sobre pacientes. E o perfil dos meus pacientes são de dores crônicas, né? Não são dores recentes, não. São dores antigas que vêm se repetindo. Então, toda dor tem um forte acento emocional, principalmente as dores crônicas. Então, também em tom de descontração, eu digo, eu não me intitulo um ortopedista psiquiatra. Eu me intitulo antes um psiquiatra ortopedista. Porque eu tenho que fazer uma anamnese, uma história clínica do meu paciente de forma holística, para saber os fundamentos dessas dores. Eu não tenho como ferramentas analgésicos, anti-inflamatórios e mio-relaxantes, ou relaxantes musculares, porque os pacientes que chegam a mim já passaram por todas essas ferramentas e elas não funcionaram. Então vejam que ousadia. Então, se existe uma cura pela fé religiosa, se existe uma cura pela ciência médica, se existe uma cura mental, e se existe cura até espiritual, eu busco no meu paciente os recônditos da sua alma para ver até que ponto, né, essa dor que ele sente é uma dor meramente física, né, orgânica. Porque dor pode ser dor por perda, por desenlace, dor por desamor, dor por decepção. E toda dor tem um forte acento emocional. Na hora que você mexe com emoções, você precisa se aprofundar na alma do seu paciente, entenderam? Para poder proporcionar a ele um alento, uma melhora da dor. Melhorar a sua qualidade de vida sem envenená-lo de analgésicos, anti-inflamatórios e mio-relaxantes. Entenderam? Então, eu busquei, porque sempre sou um buscador de respostas, né? Eu busquei na religião, na própria ciência médica, na cura mental e na cura espiritual, ferramentas que ajudam a completude, né? Que ajudam a eu me tornar
um ser humano mais completo para entender, né, a linguagem do meu paciente. Não adianta ele chegar e dizer, eu tenho uma dor no ombro esquerdo. Não, eu preciso descobrir essa dor, eu preciso me aprofundar para saber que natureza de dor é essa. Eu já atendi um paciente, um advogado com dor no ombro e que tinha um câncer de pulmão. Né? Então, a dor, ela acompanha todos os seres humanos em algum momento da nossa vida. Né? Por conta disso, eu me enfronhei em religião, ciência médica, cura mental e cura espiritual, para poder ter mais ferramentas, né, para lidar com esse incrível sintoma humano chamado dor. Né? E sempre eu digo aqui, mais de 80% de todas as dores deste planeta que estão acontecendo neste momento têm origem no sistema músculo-esquelético. Mas, vejam bem, eu recebo muito melhor críticas do que elogios. Estou sendo honesto nisto que estou dizendo. Eu recebo muito melhor críticas do que elogios. Porque assim, se eu tenho um talento para alguma coisa, é mérito meu, né? Ou não é mérito, é obrigação minha passar alguma coisa em prol dos meus próximos ou distantes. Né? Então, eu tenho que vir a este planeta para ser útil, para buscar utilidade. Eu não fui enviado à toa e nem nasci por acaso. Né? Alguma função eu tenho que ter. Né? Então, o talento de cada um de nós, ele tem que ser posto a serviço da coletividade. Né? Isto não é mérito, isto é obrigação. Entenderam? O mérito é de quem me enviou e não meu. Entenderam? Então, eu recebi essa semana muitas críticas. Né? Que bom que eu recebi tantas críticas. Porque sempre eu digo aqui, né? Eu busquei em todas as religiões resposta a duas perguntas. Quem é Deus e quem sou eu? E sempre prometo resposta a isso, e meus ouvintes dizem. Meus ouvintes, meus alunos e meus pacientes. Você sempre diz quem é Deus, quem sou eu, nós esperamos a sua resposta, e você não dá essa resposta. Por que você não responde sobre isso? Né? Eu posso dizer com toda a convicção de que eu encontrei essas respostas, mas não foi frequentando templos religiosos. Pode ser que alguém encontrou resposta a essas perguntas na religião, mas eu frequentei inúmeras religiões, doutrinas religiosas, né? E essa resposta eu não obtive. E eu me convenci do seguinte, de que se tem tantas bandeiras religiosas, tantas doutrinas religiosas, é porque essa resposta é muito difícil. Nenhuma delas, possivelmente, pode dar uma resposta muito convincente, muito atraente sobre quem é Deus e quem sou eu. Mas onde buscar resposta para essas perguntas? Né? Então vejam vocês. Nós, quando infantes, quando muito infantis, próximos do nosso nascimento, nós nascemos com uma ferramenta preciosa, chamada instinto. É o nosso instinto de vida, é o nosso instinto de preservação de vida. Isso não é próprio nosso, não. Todos os animais nascem com instinto de preservação. Né? Então, o instinto de preservação, ele pode ser definido simplesmente assim. O que dá prazer à criança, ela aceita. E o que não dá prazer, ela rejeita. Então, uma criança está chorando demais, chorando muito, porque a mãe está atrasada em fornecer o leite para que ela faça a mamada daquela hora. E ela está chorando. Por quê?
porque ela está sentindo o desprazer da fome. Aí ela vai mamar, tem o instinto da sucção, vai mamar, e isto é o seu alimento. E ela se acalma. Então, isto é instintivo. Ela não aprendeu isso em nenhuma escola. Entendeu? Ninguém a ensinou a isso. Isso já nasce com ela. E nasce com todos os animais. Né? Instinto de vida, instinto de caça, né? Instinto de preservação. Mas depois o que acontece? Aí nós vamos conviver com nossos pais, com nossos familiares. Nós vamos conviver com uma cultura, com uma sociedade, com uma escolaridade, até com uma religião e até mesmo com ensinamentos médicos. E aí nós começamos a desenvolver um raciocínio lógico, né? Mas é um raciocínio material, porque é um raciocínio sempre em cima de visão, audição, olfato, paladar e tato, que são nossos sensores materiais, são nossos informantes materiais, né? Então, se a minha cultura, a minha formação, a minha sociedade me dá informações com esses sensores, eu desenvolvo um raciocínio chamado lógico, do bom senso, ou um raciocínio chamado científico, né? Então, esse raciocínio científico, ele é posto para o meu conhecimento. Então, a minha família me põe na escola em busca de conhecimento. Só que é o conhecimento científico. E aí eu desenvolvo esse raciocínio material, científico. Entenderam? Mas, para entender quem é Deus e quem sou eu, o raciocínio científico vai ajudar muito pouco. Entender? Então, depois que você desenvolver um raciocínio científico, você pode ter 3 diplomas de faculdade, ter títulos de mestre, de mestrado, de doutorado. Mas isso tudo não vai responder a essas questões fundamentais da vida, do ser humano. Entendeu? Daí você desenvolve, ou pode desenvolver, e uma grande minoria desenvolve, um raciocínio chamado intuitivo. Então, veja você, os 5 sensores físicos, eles são informantes materiais. Mas nós temos 3 informantes espirituais. O 6º sentido, o 7º sentido e o 8º sentido. É no 6º sentido que mora um raciocínio incrível que nós dispomos, chamado raciocínio intuitivo, ou intuição. Ou intuição. Então vejam bem, se você não conseguir resposta pelo instinto, e não conseguir resposta pelos seus sensores físicos, ou resposta pela sua escolaridade, ou pelo seu raciocínio científico, pode ter certeza que você vai conseguir resposta acionando o seu raciocínio intuitivo, que é um raciocínio espiritual. Vejam bem. Se você vai orar, você está falando com Deus. Mas se você vai meditar, você vai ouvir Deus. O raciocínio intuitivo vem da meditação, do silêncio, do isolamento. Entenderam? Então, muitos cientistas que inventaram, que se intitularam inventores de muitas coisas, entende? Na verdade, ninguém inventou nada. Todas as invenções estão incluídas no reino espiritual. As que foram inventadas, as que estão sendo inventadas e as que serão inventadas. Elas já fazem parte do reino espiritual. Não esqueçam que, na frase sagrada, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, é uma frase simbólica. Ela é figurada. Primeiro porque 6 dias para Deus pode ser 6 segundos, 6 anos ou 600 anos. Entenderam? Para Deus não tem tempo. Então é uma frase figurada, né? Simbólica. Também na frase está escrito, e no 7º descansou. No 7º dia descansou.
Não, também é simbólico. Deus não se cansa. Como? Dizer que Deus se cansa? Não, Deus é incansável. Não faz parte dele. Isso é uma qualidade humana, não é divina. Entenderam? Então, o que é importante então dessa frase? O importante dessa frase é que Deus fez. Ou seja, de fato, aí ela está falando a verdade. Deus fez este universo. Deus fez este mundo. Ele está pronto. Deus não deixou nada por fazer no dia seguinte. Entenderam? Então, está tudo pronto neste reino espiritual. E se está tudo pronto, todas as respostas a todas as suas perguntas já estão prontas no reino espiritual. Então, todas as invenções já estão inventadas no reino espiritual. Então, ninguém inventou uma agulha, ninguém inventou papel, ninguém inventou a tinta nem a impressora, ninguém inventou o telefone sem fio, ninguém inventou um computador, ninguém inventou um helicóptero nem um avião, e ninguém inventou a lâmpada incandescente. Não. Tudo isso foram descobertas. Então, estes cientistas são descobridores. E podem ter certeza que a grande maioria dessas descobertas, elas vieram pelo raciocínio intuitivo. Mesmo que os próprios cientistas não tivessem conhecimento disso. Então é de Einstein a frase. Einstein é um incrível cérebro que habitou esse planeta. Né? Einstein era matemático, físico, astrônomo, cosmólogo e até místico, e eu diria até religioso. E Einstein dizia assim: eu pensei 99 vezes na solução de um problema. Eis que deixei de pensar e a solução veio. Então, é através do raciocínio intuitivo que nós podemos obter resposta a tudo, inclusive quem é Deus e quem sou eu. Então, eu obtive essa resposta, que é a resposta da verdade. Da verdade. Mas agora, para a descontração ainda, eu vou dizer uma frase de um grande filósofo chinês chamado Lao Tse, que era um místico também. Lao Tse dizia assim: quem conhece a verdade não diz. Quem diz é porque não conhece a verdade. Então é assim. Eu sempre, as minhas respostas, quando elas são muito difíceis, eu indico o caminho para que elas aconteçam. Né? Mas vejam bem, se você busca um tesouro no fundo do mar, ou nas entranhas da terra, ou nos recônditos da alma humana, você pode esperar muitas dificuldades. Ninguém encontra um tesouro que está à mostra. Não. Ele está muito escondido. Ele é muito secreto. Ele é até misterioso. Então, o raciocínio intuitivo, ele também não é fácil, mas ele existe. Agora, não queira você perguntar à tua intuição uma pergunta e pensar que a resposta é imediata. Não. Ela pode vir 2, 3 noites depois e te acordar no meio da noite e você vai falar: puxa, olha a resposta que eu estava buscando. Ela te acorda e te mostra essa resposta. O raciocínio intuitivo faz isso. Entenderam? Às vezes a resposta vem num sonho. E às vezes a resposta vem no momento mais incrível possível. Só que é o seguinte, né? A resposta do raciocínio intuitivo requer meditação, silêncio e isolamento. Essa resposta não vai vir nunca num baile funk. Entenderam? E vejam vocês, o Google é poderoso, mas o teu raciocínio intuitivo é muito mais poderoso que isso. E essa ferramenta já mora dentro de você. Entenderam? E olha que implicação incrível desse raciocínio. Veja você. Se todas as respostas já estão incluídas no reino espiritual, então, veja você, todos os milagres já estão incluídos no reino espiritual. Não tem nenhum milagre para ser inventado. Deus já pôs todos os milagres lá.
E se todos os milagres já estão lá, todas as curas já existem no reino espiritual. E elas estão lá, porque Deus fez o mundo já. Ele fez esse universo, ele fez todas as curas também. Então, todos os milagres de cura já estão lá, né? Então, nesse momento, eu acho apropriado dar um outro nome a Deus. Deus tem muitos nomes, né? Verdade, Senhor, luz, enfim. Tem muitos nomes que se referem a Deus. Mas eu vou dar um nome que pouca gente conhece. Talvez muito pouca gente conhece. Um nome de Deus. E é muito próprio, gente. Um nome de Deus mais apropriado se chama causa. Porque você pode fazer a pergunta que quiser. A causa é uma só. Não tem plural. É singular. Entenderam? Então os cientistas se debruçam em microscópios, em pesquisa, para responder os porquês. Mas o porquê final vai chegar na causa. Não tenha dúvida disso. E o porquê de quem é Deus e quem sou eu também está na causa. Entenderam? Está no raciocínio intuitivo. É por isso que o mestre de todos os mestres dizia que o reino de Deus mora dentro de você. Entenderam? Não busque Deus fora de você. Ora, se o reino de Deus, que é o reino espiritual, mora dentro de você, a resposta a todas as suas dúvidas já estão respondidas dentro de você. Entenderam? E o mestre de todos os mestres ainda dizia: buscai o reino de Deus, porque tudo mais é uma decorrência. Entenderam? O reino de Deus é a causa, gente. Tudo mais é uma decorrência. Entenderam? Então, raciocínio, não propriamente, instinto. Depois, raciocínio científico, racional, mas é material. Entende? É um raciocínio ateu, agnóstico, do incrédulo. Por isso, muitos cientistas são ateus, né? Muitos cientistas são ateus, né? É atribuída ao físico Stephen Hawking, que é um cérebro privilegiado físico, a frase: do jeito que a ciência caminha, Deus não é mais necessário. Mas ele esqueceu de dizer que a ciência só caminha por causa da causa, né? Entende? Toda a ciência já existe. Elas já estão fabricadas, já foram criadas. Entende? Toda a sinfonia já foi criada. Toda a arte já foi criada. Já está pronta. Então, é só, nós temos que acionar. Saber acionar a resposta ou as respostas do que existe. Então, eu tenho essa resposta, mas essa resposta está dentro de você, pelo seu raciocínio intuitivo. Também sempre me pergunto, você fala sobre religião, sobre medicina, sobre cura mental, cura espiritual. Então você é um curador, né? É muita responsabilidade você se atribuir esse nome, né? Curador. Mas eu posso dizer uma coisa: eu sou curador de mim mesmo, porque todas as curas já estão dentro de mim, né? Então, eu posso ser curador de mim mesmo. E assim eu sou um curado. E uma vez que eu sou um curado, eu posso, sem dúvida, ajudar as pessoas a encontrarem a cura que já mora dentro delas. Deu para entender o mecanismo? Então, como Tomás já está fazendo sinal que falta só 1 minuto, se quiserem saber mais sobre medicina espiritual, acessem o site na internet www.medicinaespiritual.com.br. O nosso trabalho como médico está em www.rui.com.br. Vou repetir. Nossas clínicas em São Paulo, telefone 11 3744 4007, 11 3661 4243. Né? Nós desejamos a vocês todos uma boa noite. Tenham todos muita saúde e sejam todos muito felizes. Até a próxima jornada.